Irmãos, lição número 10, Jesus, o guerreiro ensanguentado. E o texto base é Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63, ele vai começar com uma frase dizendo assim: quem é este que vem? E quando eu li essa frase, eu me lembrei de um cântico entoado pela equipe de louvor. Geralmente o Henrique faz o solo nessa música, né? Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos consolando? Quem é este que vem com um olhar tão meigo? Ele expressa tanto amor, tanta sabedoria, ele nos ensina nos seus caminhos, e no partir do pão, que é a mesa da comunhão, os nossos olhos se abrem, como se os nossos ouvidos se destampassem, e nós entendemos quem ele é. Essa música fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, né? Tanto que o nome dessa música, não me engano, é Emaús mesmo. Mas essa expressão, quem é este que vem, ela é de comunhão, de amor, de proximidade do Senhor Jesus se revelando, dizendo quem Ele é. Mas nesse texto de hoje, nós vamos ver o outro lado, um lado pouco pregado e pouco anunciado a respeito de Jesus Cristo. Quem é este Jesus? Nós já vimos aqui em diversas lições, nós estamos estudando sobre Jesus Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Só para relembrar, nós já vimos que ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, que derrota Satanás. Nós vimos que ele é o Cordeiro de Deus, porque Deus proveu para si um cordeiro substituto que morresse no nosso lugar. Jesus é o Cordeiro Pascal, é Ele que pelo seu sangue nos desvia da ira de Deus, é Ele que é morto no nosso lugar. Nós vimos que Ele é a nossa expiação, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele é o descendente de Davi, o filho prometido de Davi, que edificaria a casa do Senhor, que permaneceria para sempre. Ele é o bom pastor, e lembra, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele do Salmo 1, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele é o homem justo do Salmo 1. Ele é também o marido pactual, ou seja, ele é o marido da noiva, que é a igreja, que somos nós. Ele é também o servo sofredor, que nós estudamos em Isaías 53 na semana passada. Uma das letras dos hinos que nós cantamos agora, no início, dizia assim: talvez, meu amigo, muitas vezes você riu ao ouvir falar de Jesus. E talvez você sempre olhou para Jesus como sendo alguém manso, alguém que só tem características de bondade, humilde. Mas Jesus também é implacável com o pecado. Ele é implacável com o pecado. E a sua obra, a obra de Cristo, inclui a destruição daqueles que oprimem o seu povo. Abra sua Bíblia lá em Isaías 63, vamos ler a respeito desse texto e ver um pouco dessa mensagem, que também é uma mensagem a respeito de Cristo. Diz assim, o profeta pergunta: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Resposta: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Pergunta: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas ao lagar? Resposta: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, a iluminação para que possamos compreender a respeito da Tua palavra. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, abençoe cada um dos nossos irmãos, aqueles que ouvem essa palavra, para que possamos compreendê-la a respeito de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse talvez é um dos textos mais pesados da palavra de Deus, porque lembre-se, o Espírito Santo ele te convence do pecado, ele te convence da justiça feita em Cristo, mas ele também te convence do juízo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 1, nós vamos ler de 3 até o 10. Nós vamos lendo cada versículo e meditar um pouquinho sobre eles. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 3 a 10. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então o apóstolo Paulo diz assim: é necessário que a gente dê graças a Deus pela vida de vocês. Ele dá graça por dois motivos. Primeiro, que a fé dos irmãos tessalonicenses ia aumentando de que forma? Sobremaneira. Lembra que Deus exaltou o nome de Jesus sobremaneira? A fé desses irmãos de Tessalônica vai aumentando sobremaneira, de forma excedente, de forma excepcional, de forma exponencial. A fé dos irmãos de Tessalônica vai aumentando. E o que aumentava também? O amor de uns para com os outros. Ele está falando dos domésticos da fé, da igreja, um demonstrando o amor pelo outro, e isso vai crescendo. Então essa é uma primeira característica dessa igreja. Verso 4. Isso é tão evidente a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ou seja, Paulo visitava tantas igrejas, ele sempre tinha motivo para se gloriar. E ele se gloriava pelos irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque a fé deles era constante. Aqui é o contrário daquela semente da parábola do semeador que caiu no terreno rochoso. Jesus, quando explica a parábola para os seus discípulos, ele diz assim: esta semente é aquela que cai no terreno rochoso, não tem raiz, não tem profundidade, vem as perseguições, vem as provações por causa da fé e ela morre. Ao contrário disso, a igreja de Tessalônica era destacada como sendo uma árvore muito grande, muito robusta, mas cujas raízes eram muito profundas. Por causa de ser profundas, quando vêm as tribulações, ela permanece firme, ela permanece constante. E esse era um dos motivos que Paulo louvava a Deus pela igreja de Tessalônica. Deixa eu perguntar para você, você já se perguntou assim: será que Deus me considera digno? Já fez essa pergunta? Será que eu sou digno do reino de Deus? Sabia que Deus tem uma régua para medir? Olha o que diz o próximo versículo. Isso tudo, fé crescendo sobremaneira, o vosso amor mútuo de uns para com os outros ir aumentando, essa constância na fé e suportar perseguição e tribulação versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito vocês estão sofrendo. Essa é a régua pela qual Deus mede a minha vida e mede a sua vida também. Sua fé está crescendo, ela cresce exponencialmente, o seu amor para com os seus irmãos também vai aumentando, a sua fé é constante, é robusta, você suporta tribulação e perseguição por causa do Evangelho? Se tudo isso, se para todas essas perguntas a resposta foi sim, Deus diz: ok, você é digno do reino de Deus, pelo qual efetivamente vocês estão sofrendo. Verso 6: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E aqui a gente entra no assunto da lição. Deus dará tribulação para aqueles que atribulam a vida da igreja.
Deus vai dar essa paga. Quando que ele vai fazer? E outra, o que ele vai dar para a igreja? Para aqueles que atribulam a igreja, ele vai dar tribulação. Mas e para a igreja? Próximo verso. Verso 7. Para vós outros que sois atribulados, alívio. Alívio juntamente conosco. Paulo também sofria muitas tribulações. O Paulo está dizendo assim, que Deus dará tribulação para aqueles que atribulam a igreja e consolo para a sua igreja. Alívio. Pergunta, quando? Quando que Deus vai fazer isso? Na continuidade do texto, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Lembra do momento da crucificação, quando vem para prender Jesus? Pedro tira da espada, corta a orelha de Malco, e Jesus diz assim: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu não podia pedir uma legião de anjos para o meu Pai? Pois é, esse dia vai acontecer. Cristo vai vir e vai voltar com os anjos do seu poder. Esse será um dia terrível. O que vai acontecer com isso? Em chama de fogo, tomando vingança contra, primeiro, os que não conhecem a Deus, segundo, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Percebeu a palavra vingança escrita aqui no texto? Jesus vai vir na força do seu poder, com os anjos do seu poder, e ele verá e executará vingança contra os do contexto do início do texto, os que perseguem a igreja, os que atribuem tribulação para a igreja, aqueles que não conhecem a Deus. Você pensa que aqueles omissos não estão no meio? Estão. E aqueles que não obedecem ao Evangelho. O que é obedecer ao Evangelho? O Evangelho é pregado de que só há salvação em Cristo. Só é possível nos aproximarmos de Deus por meio de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se você ouve o Evangelho, como dizia o primeiro hino, né? Achou graça, não deu bola, deixou para lá. É uma música que tem uma melodia tão simples assim, né? Antiga. Fala, não, isso daí não é nada. Não. Aqueles que não obedecem ao Evangelho, isso aqui inclui nós, que estamos aqui ouvindo o Evangelho constantemente, o que isso produz em nós? Uma fé que cresce sobremaneira, um amor mútuo pelos irmãos, uma fé constante para suportar perseguição e provações? É essa a nossa fé? Porque aqueles que não obedecem ao Evangelho serão atingidos por Cristo. E aqueles que não conhecem a Deus ou dizem não conhecer, porque o que se pode conhecer a Deus é revelado pelas coisas criadas, diz Paulo em Romanos capítulo 1. O conhecimento de Deus se percebe por meio das coisas que foram criadas. E os homens são indesculpáveis diante de Deus. E o juízo de Deus virá, olha a sequência, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa será a consequência. Ué, e aquele Jesus humilde, amável, manso, bonzinho, e mais, fraquinho, derrotado numa cruz, não levantava a voz para ninguém. A única exceção é aquele chicote daquele dia que expulsou os cambistas lá do templo. Fora isso, ele foi alguém que foi derrotado, como os blocos de carnaval gostam de ilustrar. Um demônio todo-poderoso pisando, vilipendiando e zombando de Cristo. É esse o Cristo da Bíblia? De maneira nenhuma, mas ele veio na forma de Isaías 53, que nós estudamos, porque ele estava cumprindo o sacrifício proposto pelo Pai em nosso lugar. Mas quando ele voltar, ele vai voltar desta forma. E termina o texto dizendo assim: por isso também não cessamos de orar por vós. Desculpa, verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, no seu povo, na sua igreja, naqueles que foram separados. Ele virá para ser glorificado no seu povo e admirado em todos os que creram. Admirado em todos os que creram, naquele dia, aquele grande e terrível dia do Senhor. A lição começa citando a ilustração de uma crônica. C.S. Lewis foi um escritor, um romancista cristão,
E ele, um homem muito temente a Deus, e ele escrevia muito, escrevia romances, escrevia histórias, e essas histórias que ele escrevia ilustravam o reino de Deus. Só uma curiosidade aqui, quem assistiu Crônicas de Nárnia? Bem pouquinha gente. Ok, era um filme mais infantil, ele saiu, se eu não me engano, em 2004. Veja se você se animaria a ir no cinema assistir um filme com esse nome, Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Talvez você não se dispusesse para ir. Eu, quando vi o título desse filme, falei, mas o povo que tem cada criatividade. Aí me explicaram que o autor do romance era C.S. Lewis, já falecido, e toda essa história, ela narra a respeito de Cristo. É muito interessante. Estava assistindo de novo esse filme ontem, a Aline comentou, gente, pai, tem muita gente que ainda não sabe que o filme Crônicas de Nárnia narra a respeito de Cristo. E aí não vê graça nenhuma no filme. Mas tem um diálogo que aparece, não no filme, mas no escrito, porque a história ela é bem fantasiosa, né? Ela conta de 4 crianças, época da Segunda Guerra Mundial. Eles são mandados para a casa de uma pessoa, como se fossem adotados, ficassem lá distantes da guerra, porque as cidades estavam sendo bombardeadas. Lá eles ficam, essas 4 crianças estão brincando, e uma pequenininha vai se esconder dentro de um guarda-roupa. Um guarda-roupa, aí é o guarda-roupa da figura. Ela, dentro do guarda-roupa, sem querer, ela entra numa outra região, chamada Nárnia. Naquela região, os animais falam, tem faunos, tem uma série de coisas. E aí, para encurtar a história, os 4 irmãos entram naquele reino e eles veem um casal de castores, castor. E os castores falam lá, né? E aí, quando eles estão na casa do castor, eles estão tendo um diálogo, e aí acontece assim. Um dos castores diz, quando vocês virem Aslan é o leão é Cristo. Quando vocês virem Aslan, vocês vão entender tudo. A primeira aplicação nossa que seria essa ilustração de C.S. Lewis é que quando nós virmos a Cristo glorificado, nós vamos entender tudo na hora. Porém, Susana pergunta, né, uma das meninas, nós chegaremos a vê-lo um dia? Mas é claro, filha de Eva, eles são chamados assim no filme, mas é claro, filha de Eva, foi para isso que eu os trouxe aqui, eu vou guiá-los até ele. E aí Lúcia pergunta, ele é um homem? Aí o castor responde, Aslan? Um homem? Não lhes disse eu que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador do além-mar? Então não sabem que ele é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. Então Susana exclamou, eu estava achando que ele era um homem, e ele é de confiança? Porque eu vou morrer de medo de ser apresentado a um leão. Aí a senhora Castor responde, você vai morrer de medo com certeza, porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou é um completo tolo. Aí Lúcia pergunta, mas ele é tão perigoso assim? E o castor responde, perigoso? Você não acabou de ouvir o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom, ele é rei, disse e repito. Se você não assistiu o filme ou não leu, é interessante, porque ela tem essa ilustração a respeito de Cristo. O filme dá uma viajadinha, porque o Walt Disney pega para filmar, põe até Papai Noel lá no meio, né? Eu uma vez, alguns anos atrás, eu falei para os adolescentes, se eles forem assistir, depois vieram zombar de mim, né? Tem Papai Noel lá no filme, né? Hollywood, filho, não posso fazer nada. Hollywood tem esses defeitos. Mas a história mostra um pouquinho disso. E o autor usa na revista essa introdução para nos chamar a atenção. Jesus é perigoso? Sim, perigosíssimo. Você viu o texto de 2 Tessalonicenses. Na revista, na introdução, diz assim, tornou-se moda descrever o Senhor Jesus apenas como terno, cheio de bondade, afável, alguém que é agradável com todos, que nunca ergue a sua voz, que nunca se ira. Muitas pessoas pensam em Jesus apenas em termos mansos, humildes, como alguém que apenas convida os pecadores cansados para que venham até ele e achem descanso para suas almas. Jesus, na verdade, é uma pessoa complexa.
no sentido da gente compreender todas as áreas de Jesus. No último parágrafo da introdução diz assim: nele encontramos redenção, descanso, felicidade, esperança, promessas futuras, mas nele também encontramos condenação, destruição, choro, ranger de dentes e vingança sangrenta. Volta para o texto de Isaías 63, vamos estudar um pouquinho do texto a respeito de quem é esse guerreiro e de onde é essa região que ele vem, Edom e Bosra. O que o item 1 da lição vai dizer é que o texto de Isaías 63, ele começa lá no final do 62, olha para o versículo 11, o penúltimo versículo do Salmo de Isaías 62. Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Isso aqui é para a igreja, salvação. Mas Isaías 63, 2 versículos depois, começa a narrar a respeito de uma grande destruição que vem. Quem é Edom? Edom, diz a lição, são os descendentes de Esaú. Lembra quando Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato? Que cor que era o prato que Jacó fez? Vermelho. Um guisado vermelho, uma sopa de lentilhas. Eu talvez não tivesse trocado, porque não gosto de lentilhas, mas aquele guisado vermelho. E o texto bíblico vai dizer assim, Esaú dizendo para Jacó: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom quer dizer vermelho. Os edonitas, eles são descendentes de Esaú, e os israelitas, descendentes de Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos. Houve um momento na história que, abra lá em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. A gente vai ver um momento da história de Israel, quando eles estão caminhando no deserto, indo na direção da terra prometida. Não é fácil a caminhada no deserto, eles têm sofrimentos, eles padeceram 400 anos, 430 anos que eles ficaram no Egito, pelo menos 400 anos eles sofreram com escravidão, com opressão. E Números capítulo 20, verso 14, Moisés está prestes a passar por uma terra chamada Edom, mas ele manda mensageiros à frente para pedir autorização para passar. Olha o que diz: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe respondeu, lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Aí Moisés insistiu, os mensageiros. Então os filhos de Israel lhe disseram: nós subiremos então pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço deles. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Esse foi o primeiro relacionamento dos descendentes de Jacó com os descendentes de Esaú, dizendo: não passe pela minha terra, eu mato vocês. E foi ao encontro deles, e fechou barreira e disse: tenta passar, eu mato vocês. Muitos séculos se passaram, eles chegaram à terra prometida, houve o período dos juízes, houve o período dos reis, houve o esfriamento, o afastamento de Israel. Deus mandou o juízo para o reino do norte, Deus mandou o juízo para o reino do sul. Quando veio o juízo para o reino do sul, eles fizeram outra coisa. Agora o desafio é grande, acha Obadias na sua Bíblia. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós,
Obadias. Depois de Amós, antes de Jonas, Obadias. Só tem versículos, né? Não tem nenhum capítulo. Nós vamos ler Obadias, versos 11 até o 14. A história aqui, então, só para a gente se situar, é quando Deus enviou o seu juízo sobre Judá. Deus levantou o Império Babilônico para vir sobre Judá. No dia em que, estando tu, edonitas, presentes, estranhos lhe levaram os bens. Esse lhe aqui é do povo judeu. Lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Você era um deles. Você era um deles. Verso 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Israel está sofrendo. Jeremias chora, né? Escreve lamentações, chorando pelo seu povo. E os edonitas, descendentes de Esaú, tendo prazer com aquilo que acontecia. O dia da sua calamidade, você não deveria ter tido prazer nesse dia, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Foi dia de festa em Edom, quando Judá foi destruída. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Falaram de boca cheia que Israel estava sendo destruído. Verso 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Ficasse lá na tua terra. Você não tinha que ter entrado lá. O que mais? E tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Por isso que eles foram lá, para ver o que dava para pegar. Sabe quando tomba um caminhão na estrada? Às vezes o motorista está lá agonizando, morrendo, e as pessoas estão lá saqueando os bens. O que estava acontecendo com Edom é que quando Judá estava no dia da sua calamidade, porque Deus mandou juízo sobre Judá, eles foram lá ver, sentiram prazer, estavam alegres e começaram a saquear os seus bens. Você acha que foi só isso? Verso 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem. Olha o que eles fizeram. Eles eram vizinhos, foram lá para ver, viram alguns fugindo, foram lá e os mataram. Opa, está fugindo um aqui, Nabucodonosor. Matava. E que mais? Nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Prendeu alguns, falou: esse aqui estava fugindo, eu prendi para você. Esse aqui estava fugindo e eu matei. O que Edom fez, e o texto, voltando para Isaías 63, o que o texto diz, quando esse guerreiro poderoso vem de Edom, o que ele fez lá significa contra os inimigos de Israel. Lembra do Salmo 137? Quando ele diz assim: as margens do rio da Babilônia, pediam que nós cantássemos músicas, cantos de Sião, mas como é que nós nos alegraríamos e tal? Olha como o Salmo termina lá no verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai Jerusalém, arrasai-a até os fundamentos. Edom, no texto, representa todos aqueles povos e nações que perseguiram e perseguem a igreja até os dias de hoje. Cristo está voltando de um combate contra estes povos. Outra coisa, quem está falando? Aí tem uma explicação rápida aqui no texto, se você quiser ler, é só vir na sequência do texto. O texto está falando, o profeta está falando do servo de Yahvé, do servo do Senhor, o justo. Ele vem falando lá desde Isaías 53. Quem é esse homem? É o servo de Yahvé, é Jesus quem executa esse juízo, e a gente vai ver também à luz de outros textos. Então o primeiro ponto é a visão do guerreiro, vê ele com vestes
bonitas, brilhantes, né? Agora nós vamos falar sobre as vestes, item 2. Um detalhe importante em Isaías 63 é o jogo de palavras entre o versículo 1 e o 2. Aquele que vem de Edom está com as suas vestes Adom, ou seja, vermelhas, já falamos sobre isso. Aquele que vem de Bosra significa vindima, vindima é colheita de uvas, né? Vindima ou lagar das uvas. Ele vem com os seus trajes como se tivesse pisado uvas por ocasião de uma vindima. O texto hebraico ainda usa uma palavra que mostra o profeta buscando uma explicação. Por qual razão o teu traje está vermelho? Por acaso você esteve num lagar pisando uvas tintas? Porque alguma coisa havia acontecido. Tratava-se de uma visão extraordinária e impressionante. O guerreiro então explica: pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Ele diz ao profeta que, de fato, estava pisando as uvas, estava as esmagando no lugar. E ele agiu com ira e com furor. A palavra aqui traduzida como ira descreve o urro de indignação do guerreiro. Já a palavra traduzida como furor descreve a intensidade, o calor da ira do guerreiro. Ele pisou as uvas com raiva, e à medida que as pisava, o sumo dessas uvas salpicava as suas vestes, até que elas ficaram banhadas. Mas o que eram essas uvas? As uvas eram os edomitas, os inimigos do povo da aliança. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Ele pisoteou os povos, no caso, pisoteou Edom. E uma vez que Edom representa aqui todos os inimigos de Deus e do seu povo amado, o servo pisoteou todos os povos, todos os inimigos de Sião. Você lembra o que diz o Salmo 110, verso 1? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos onde? Debaixo dos seus pés. Para ficar segurando? Não, para pisar. É ali que é a derrota. A gente tem aquela interpretação que Gênesis 3,15, já que a serpente fere o calcanhar do descendente da mulher, o descendente da mulher faz o quê? Esmaga a cabeça da serpente. É uma dedução de que ele faz com o pé, digamos assim, pisar. Os textos bíblicos já falavam sobre isso, que o servo de Deus teria, porque diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. É complicado, né? É possível, o último parágrafo do item 2 diz assim: é possível que você fique horrorizado, escandalizado com essa visão. Afinal de contas, você sempre foi ensinado a pensar em Jesus como paz e amor. Alguém apenas terno, manso, inofensivo. Mas esse que pisa as uvas, que pisa Edom, que pisa os inimigos de Sião é Jesus. E veja, as suas vestes estão ensanguentadas. Você já deve ter ouvido falar muito de sangue, mas não é o sangue de Jesus que está manchado as suas vestes. É o sangue dos seus inimigos. É o que diz o texto. Talvez você se pergunte, qual a razão que o levou a agir assim? E aí, é interessante a gente lembrar a pregação do Evangelho. Quando Jesus chama discípulos, ele chama 12, os constitui apóstolos, para que eles fossem mensageiros, pregar o Evangelho. O que Jesus disse para eles? Rejeitaram a mim, rejeitarão a vós. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Vão perseguir vocês, mas eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, pregai o Evangelho para toda criatura. Como é que começa a pregação do Evangelho? Ali em Jerusalém. Quem foi o primeiro mártir? Estevão. Apedrejado e morto porque estava confrontando as autoridades por aquilo que eles haviam feito. E ali começa a perseguição. Matam Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Prendem a Pedro para também matá-lo. Mas Deus não quis assim, Jesus não quis assim, o livrou.
ele constituiu-se apóstolo, grande apóstolo, foi pregar inicialmente para os gentios, e à medida que o evangelho vai sendo pregado, vem as perseguições, e aonde eles iam, eles eram perseguidos. A igreja de Cristo, desde Cristo, sempre foi perseguida. E aí, se você avançar um pouco na história, você vê a história de Roma perseguindo a igreja. O pastor Hernandes diz que na inauguração do Coliseu, foram 100 dias de festa, onde aproximadamente 10 mil cristãos foram mortos. Mortos ali, para inaugurar aquela arena. E os cristãos foram perseguidos em todo o mundo. E tem mais. Cristo disse também assim: há de vir uma grande tribulação. E a grande tribulação vai ser como nunca houve perseguição do povo de Deus. Cristo sempre disse que a pregação do evangelho seria dessa forma, e vai ser assim até os últimos dias da nossa vida, até os últimos dias da existência dessa terra. A pregação do evangelho vai ser seguida de perseguição. E aí, quando você olha para essa lista mundial da perseguição, por exemplo, essa de 2020, a impressão que dá para a gente é que metade do mundo tem perseguição e outra metade não tem. Mas se você considerar os países mais populosos do mundo, naquela lista está a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, pelo que eu consultei hoje de manhã. Índia, 1 bilhão 300 e não sei quanto, quase 1 bilhão e 400 também. O próximo país é Estados Unidos, 300 milhões. Um país, se diz temente a Deus, onde os cristãos de fato são livres. A Indonésia vem ali, depois, se não me engano, o Paquistão, depois vem o Brasil, com 200 milhões. Você olha assim, tá, mas aquela região da Europa, os países europeus têm em média 60 milhões de habitantes. Quanto que dá isso? 10 vezes dá 600 milhões. Né? A quantidade de pessoas que tem na China, na Índia e em outros países é tão grande a ponto de que você pode dizer assim, que a cada 3 cristãos no mundo, 2 sofrem perseguição. Sabia que você é minoria? Você faz parte de um seleto grupo, por enquanto, de 33% do povo de Cristo que não sofre perseguição aberta, como aquelas que estão escritas ali. Perseguição extrema, perseguição severa, perseguição alta. Aqueles países são só de alta, severa e extrema. Aqui no Brasil nós fazemos parte de uma elite privilegiada, que pode se reunir livremente. Estava ouvindo outros números essa semana, morreu mais cristãos nos últimos 100 anos do que nos outros 1.900 anos de cristianismo. Então você pensa, todos aqueles séculos de início, você fica vendo as histórias, um monte de mortes e tudo mais. Desde o início do cristianismo, nos últimos 100 anos, já morreu mais cristãos que todo aquele período junto. Morre por ano, a estimativa, 90 mil cristãos. Aí, se você for fazer a conta, dividir por... Eu fiz essa conta, a minha conta deu assim, que a cada 10 minutos morre um cristão. No mundo, nessa média. Nós estamos a 50 minutos de estudo bíblico aqui. É como se no mundo já tivessem morrido 5 cristãos, enquanto a gente está aqui. Martirizados. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 em diante. Os selos estão sendo abertos, e quem está abrindo o selo é o Cordeiro. Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, ele, o Cordeiro, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iriam ser mortos, ou iam ser mortos,
como igualmente eles foram. Deus está esperando essa medida soberanamente. E desde que isso aconteceu, e a cada dia que passa, Deus sabe destas coisas todas. Mas há um número que vai se completar de pessoas que serão mortas por causa do Evangelho, pelo testemunho que eles sustentam. É assim e vai ser assim até o último dia do cristianismo, até quando Cristo voltar. É esse povo que Cristo vem vingar. É o seu povo. Olha o item 3 da lição. A salvação trazida pelo guerreiro. Diz assim, o verso 4 diz, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ele fez isso por vingança. Não entenda mal essa afirmação. Não significa aqui termos alguém sanguinário, com prazer na violência, que ama derramar sangue em retaliação. Não imagine que o servo do Senhor teve um acesso de fúria descontrolado. Não pense que o desejo por sangue tomou conta do seu coração. O servo do Senhor não agiu aqui por vingança do que os homens fizeram com ele, de como ele foi profundamente humilhado. Lembra do Isaías 53? A motivação desse poderoso guerreiro ao pisotear Edom e esmagar os povos é o seu povo. Os povos esmagaram a Israel, a Sião, ao povo de Deus. Agora era chegado o momento de o defensor de Sião esmagar os seus inimigos. E o motivo é a redenção. Quando o servo do Senhor diz, o ano dos meus redimidos é chegado, ele está mostrando que suportou durante muito tempo o seu povo sendo maltratado, perseguido e oprimido pelos seus inimigos. O povo de Deus não deveria imaginar que ele, o Senhor, estava ocioso, dormindo. Ele estava vendo tudo. Ele estava tomando nota de cada perseguição, de cada opressão, de cada malícia dos inimigos de Sião, até que finalmente chegou o momento de executar a vingança pelos seus redimidos. E essa obra foi realizada por ele, sozinho. Os versos 3 e 5 destacam a incapacidade dos oprimidos de fazerem alguma coisa por si mesmos. Dentre toda a raça de Adão, não há um que seja capaz de, por seu próprio braço, conquistar a libertação dos seus opressores. Diante do mal, todas as pessoas são completamente incapazes. Diante do mal que está em nosso próprio íntimo, somos totalmente impotentes. A salvação, do início ao fim, pertence ao Senhor nosso Deus. Aqui aprendemos também que a obra inteira de julgamento, da mesma maneira que toda a obra da salvação, é só dele. Ao Senhor também pertence a condenação e a destruição dos inimigos da igreja. O que Deus manda para os seus servos? Sejam fiéis até a morte. E mesmo sendo fiéis até a morte, como aqueles que nós lemos ali, procura de novo lá em Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler agora o capítulo 7 um pouco. Aqueles que Deus diz assim, aguardem mais um pouco, vou dar vestiduras brancas para vocês. Ah, que vestiduras brancas? É a última moda? Não, essa vestidura branca tem um significado, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 em diante. Apocalipse 7, 9 em diante diz assim, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vêm? De vez em quando eu confundo, eu penso que é João que perguntou, mas não foi João que perguntou, foi o ancião que perguntou para o João. João, esses que se vestem de branco, quem são? De onde vêm? João, respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vieram da grande tribulação, daquele momento de perseguição extrema. Lavaram suas vestiduras
e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deixa aberto em Apocalipse, vamos ler a conclusão. Somos convidados a repensar aquilo que imaginamos conhecer a respeito de Jesus. Precisamos pensar sobre a redenção a partir do quadro completo. Tem que analisar toda a história, quadro completo. O servo do Senhor Jesus Cristo é bom, ele é cheio de graça, pleno de misericórdia e compaixão para com os sofredores, que, gemendo sob o pesado jugo dos perversos, achegam-se a ele. Mas ele também é perigoso, é perigosíssimo para com os que se rebelam contra ele e massacram, perseguem o seu povo amado. Ele é o Cordeiro de Deus manso e humilde, mas ele também é o leão da tribo de Judá, poderoso, terrível em sua ira, temível em sua justiça, como lemos em 2 Tessalonicenses, ou mesmo em Apocalipse 6, e agora nós vamos ler Apocalipse 19, de 11 a 16. Apocalipse 19, de 11 a 16. 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse é aquele nome que o Pai deu a ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Lembra de 2 Tessalonicenses? Quando Jesus vier com os seus anjos do seu poder. João está explicando aqui. E seguiam-no, já li, 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, como diz o Salmo 2. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isaías 63. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Até o verso 16. Esse é o Apocalipse. Esse é o final. É isso que nós aguardamos, porque isso um dia vai acontecer. Hoje ainda é o tempo oportuno, que a palavra de Deus, quando diz em Isaías assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é um alerta. Isso é um alerta. A Bíblia é cheia de alertas. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje ainda é aquele tempo que nós podemos dizer assim: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem se oferecendo para nós com mansidade, com mansidão, com humildade, dizendo: eu morri na cruz pelos seus pecados. A misericórdia de Deus está estendida a você. A graça de Deus está estendida a você. Mas haverá um dia à semelhança dos dias de Noé. E a história de Noé e o dilúvio não estão lá por acaso. Deus mostra assim: já aconteceu uma vez. Noé ficou 100 anos construindo aquela arca, e a cada martelada que ele dava, ele anunciava para aquelas pessoas que viria uma destruição. Noé não entrou na arca depois que começou a chover. Opa, está chovendo bastante, acho que é verdade, estou vendo que é verdade, vou entrar na arca. Noé entrou na arca antes de chover. E veio a chuva, e os abismos deram as suas águas também, e veio grande destruição. Você está vendo Cristo vir? Não. Mas da mesma forma você é chamado a crer e confiar que essas palavras são fiéis, elas são verdadeiras. Nós busquemos ao Senhor. Amém? Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças porque a tua misericórdia é infinita, se renova a cada manhã. Como diz em um dos salmos, elas se elevam acima dos céus. Grande é a tua misericórdia, porque grande é o nosso pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Ele é aquele que morreu no nosso lugar, substituto. Ele é aquele que derramou o seu sangue para aplacar a tua ira, Senhor, pelos nossos pecados. É debaixo das asas dele que nós queremos repousar e nos esconder e nos proteger. Nós sabemos que somente no Senhor Jesus existe salvação. Nós queremos viver, ó Deus, e a semelhança da igreja de Tessalonicenses, nós queremos te pedir, ó Pai, que a nossa fé aumente a cada dia, sobremaneira, que o nosso amor de uns para com os outros também continue aumentando, que a nossa fé, Senhor, seja constante, que ela seja permanente, e que se vierem tribulações, se vierem sofrimentos, que nós possamos permanecer inabaláveis, Pai. Nós te rogamos de fato pela tua igreja perseguida em toda a face da terra, tantos irmãos no mundo que sofrem com perseguição. Tem misericórdia, Pai, sustenta a vida deles. E a nós aqui também, dá-nos ousadia e intrepidez para anunciarmos a tua palavra. Dirige-nos com o teu Espírito Santo e perdoa, Pai, os nossos pecados no nome do Senhor Jesus. Amém.